O Ibovespa vai fechar o ano perto de 30% de alta, pode ser um pouco mais, um pouco menos, o que sugere que boa parte das empresas do seu índice tiveram um grande desempenho, e isso de fato aconteceu. Mas nem todas as empresas foram tão bem assim ao longo do ano. E eu vou mostrar para vocês as 5 maiores quedas dentro do índice Bovespa, bom colocar. Tem empresas até que poderiam ser maiores, mas ao longo do ano foram retiradas do índice porque pediram recuperação judicial, porque perderam sua listagem ou até mesmo saíram da bolsa. Mas vamos falar das que ainda estão dentro do índice Bovespa. A maior queda do ano até o momento dentro do índice Bovespa é da Raízen, cerca de 60% de baixa na ação ao longo desse ano de 2025. A gigante nacional ou até global do setor sucroalcooleiro, ela enfrenta um contexto mundial mais adverso, porque a gente tem os preços de açúcar caindo 25% na cotação internacional. Isso impacta seus volumes internos, que caíram 30% na parte de açúcar, 15% na parte do álcool, mas também ela enfrentou principalmente uma desconfiança em torno do seu endividamento. A Raízen deve hoje cerca de 49 bilhões de reais. Como a gente teve ao longo do ano o Copom subindo a taxa de juros até chegar em 15% e ficar estável até o encerramento do ano, isso fez com que os investidores começassem a olhar um pouco mais com atenção quem são as grandes empresas endividadas que podem me trazer algum tipo de problema e vamos sair desse problema antes de que ele estoure. Mas você pode fazer uma pergunta muito justa, que seria, mas a Raízen não tem a Shell como uma das suas controladoras, uma gigante global? Para ela seria mais fácil ajudar, não seria? De fato, seria. Mas existe um problema na relação contratual da Shell com a Cosan, que elas juntas formam a Raízen, impede ela de ultrapassar certo ponto, porque caso ela fizesse isso, ela se tornaria a controladora única da empresa, sua controladora majoritária. Por isso elas precisam de um terceiro parceiro para ajudar no socorro da Raízen. A Raízen teve prejuízos superiores a 4 bilhões de reais ao longo do ano, ela teve um EBITDA caindo pela metade, e isso dificultou o pagamento de juros, porque se ela não está fazendo resultado, vai se tornar ainda mais pesado na linha final esse pagamento de juros. Pensando para o que vem para frente, a Raízen pode muito bem dar a volta por cima. Claro que o setor pode ajudar, o contexto de juros menores pode ajudar ao longo do próximo ano, e se ela conseguir de fato essa terceira companhia interessada em fazer parte da sociedade, seria uma bela de uma boia para ela voltar a respirar com mais tranquilidade. A próxima empresa da lista é a Natura. Ela passou por um momento de turnaround recentemente, afirmando para os acionistas que iria mudar um pouco a sua rota, que ia trazer resultados melhores, só que parece que os investidores estão perdendo um pouco a paciência com ela. 36% de queda vem muito por conta de uma receita que recuou 13% no último trimestre, a margem de EBITDA caindo para 11%, com despesas administrativas crescendo de forma até mais acelerada do que o mercado esperava. Ela tem um desafio internacional nas suas operações, a marca hispana não foi muito bem ao longo do ano, sofreu com integração, perda de consultoras. Então, diante disso, a gente viu realmente os investidores da Natura punindo a companhia. Ela que já foi um dos destaques há alguns anos atrás, mas que não vive bons momentos. A Brava Energia foi uma das empresas que mais caiu na bolsa ao longo desse ano, cerca de 43%. Empresa que atua no Nordeste, atua no Sudeste, atua principalmente no setor de óleo e gás, foi afetada pelo contexto global negativo, porque uma empresa que tem EBITDA recorde em 2025, 238 milhões de dólares, deveria ter um desempenho interessante. Mas quando a gente vê o que aconteceu com a cotação internacional do preço de petróleo, ela já vinha pressionada em 2024, em 2025 ficou um pouco mais intenso, e isso puxou não só as empresas de petróleo do Brasil, mas de boa parte do mundo a terem desempenhos piores operacionalmente ou na linha final dos seus resultados, mas também nas bolsas. Ao longo do ano a gente viu mais países colocando barris de petróleo no mercado e isso acaba puxando o preço de equilíbrio para baixo, pressionando essas empresas produtoras do Brent. E com um contexto talvez de uma situação que continue desfavorável em 2026. A sensação que existe para quem opera mercado de petróleo é que a demanda vai ficar cada vez mais fraca com uma desaceleração econômica da China e dos Estados Unidos para o próximo ano.
Uma das maiores quedas no ano também é a Hapvida, 54% de queda, muito concentrada no mês de novembro até agora, depois que ela apresentou seus resultados do terceiro trimestre, eles foram bem piores do que o mercado esperava, tanto na parte de analistas que cobrem a ação, quanto na parte também das gestoras que possuem participação no papel. E ao longo do ano, a Hapvida foi sinalizando para o mercado uma melhora operacional que não refletiu nos números divulgados no terceiro trimestre. Por isso, muitos decidiram recomendar a venda da ação depois dos resultados, ou mesmo sair do papel para quem tinha posição nas ações da Hapvida. A sinistralidade da Hapvida ela subiu para 75%. Como ela é uma empresa que ela opera planos de saúde com um ticket médio menor, isso acabou pesando mais dentro da companhia, que já está mais acostumada a operar com margens um pouco mais comprimidas, então diante disso a gente vê um desconto maior dado pelos analistas, uma punição maior por essa piora operacional. A Hapvida também teve um EBITDA recorrente que ficou próximo de 613 milhões de reais, abaixo do ajustado divulgado, um fluxo de caixa que decepcionou, o fluxo foi negativo e a inadimplência aumentou em regiões consideradas relevantes para a Hapvida. As agências de rating rebaixaram a companhia depois do resultado do terceiro trimestre, então diante disso a gente vê uma série de consequências negativas de uma sinalização ruim para investidores feitas pela companhia. A última empresa da lista é a Braskem, com cerca de 33% de queda em 2025. Curiosamente, a Braskem ela vai reunir elementos que eu comentei sobre as outras empresas. Ela é uma empresa do setor de óleo e gás que acabou sendo pressionada pelo momento ruim mesmo do setor ao longo de 2025, que também já vinha desacelerando em 2024, então o setor petroquímico ruim fez os spreads globais caírem, a taxa de utilização ficou perto de 65%, o EBITDA da companhia no terceiro trimestre foi de 150 milhões de dólares, uma queda de 65% no ano contra ano. A alavancagem dela explodiu, a dívida líquida chegou a quase 15 vezes o EBITDA, algo que, como eu mostrei com a alta de juros, o mercado puniu bastante quem se endividou mais e ficou mais desconfiado. E ela teve ainda um ponto de consumo de caixa de mais de 2 bilhões de reais no último trimestre e um ruído político envolvendo a Braskem. Então, diante disso, somando vários elementos que puniram de forma individual alguma das outras maiores quedas do índice no ano, a Braskem também foi rebaixada por agências de rating e a Braskem acaba se tornando uma das 5 maiores quedas no ano. Como você viu, a gente teve várias razões para explicar as quedas dentro do índice Bovespa, ou até mesmo, como no caso da Braskem, uma empresa que reuniu mais de uma razão, mas foi um ano positivo para a Bolsa. E no próximo vídeo eu vou tentar mostrar para vocês as maiores pagadoras de dividendos dentro do índice Bovespa, que também deram alegria para os investidores de renda variável ao longo desse último ano.